Estimados irmãos e irmãs, vamos continuar nossa reflexão nesse tema bonito, Eu Amo a Minha Igreja. Nós estamos tratando agora sobre os dogmas e é muito importante que nós aprendamos, que nós saibamos, ou pelo menos que nós nos interessemos por esses temas bonitos e fortes e importantes que a igreja traz para que nós possamos amá-la de forma consciente e gradativa. Nós já estamos agora no dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição de Maria foi proclamado por Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Não foi um dogma proclamado por causa de heresias e dentro de um concílio, mas baseado na fé do povo de Deus. Depois de um plebiscito pedindo aos bispos do mundo inteiro para consultar o povo de Deus. Antes de ser definido como dogma, o texto passou por 8 redações. Para compreendê-lo, devemos entender a doutrina do pecado original, desenvolvida por Santo Agostinho, tendo como base Gênesis 3 e Romanos 5, 12 seguintes. Agostinho elaborou sua teologia do pecado original para combater o pelagianismo. Pelágio foi um monge que tinha uma visão muito otimista do ser humano e compreendia que as pessoas, por sua própria força, obteriam a salvação. Cristo seria apenas um modelo para o ser humano mirar e imitar. O pelagianismo esquecia que a liberdade humana está enfraquecida pelo pecado e que a salvação é graça de Deus e não mérito ou obtenção pela própria força. O pecado original nos lembra que a grande tentação de Adão, ou seja, de todos os homens, e Eva, de todas as mulheres, é o esquecimento de nossa fragilidade, de nossa dependência divina e interdependência em relação aos outros e a tudo que existe. Somos seres carentes, frágeis e desamparados. No entanto, a tentação da onipotência humana, expressa pela frase dita pela serpente, sereis como deuses, é real. O pecado original lembra-nos que não podemos nos salvar por nossas próprias forças, pois quem nos salva é Deus, pela nossa fé através do sinal de adesão a Cristo, que é realizado pelo batismo. Uma cadeia que nos prendia é quebrada. Santo Agostinho estava ciente que o uso da palavra pecado não era boa, pois não se tratava de pecado de fato, que necessita de consciência, liberdade e responsabilidade para existir. Seu uso é analógico, ou seja, é uma comparação. Também não se trata de algo original. Nas origens encontra-se o amor de Deus e não a falta humana. Como não temos outra palavra melhor, conservamos esta. Dizer que Maria, desde a sua concepção, está preservada do pecado original, quer dizer que Maria, pela graça de Cristo, foi totalmente redimida, sem nenhuma marca de fechamento em sua própria fraqueza ou ilusão de onipotência humana. O dogma da Imaculada Conceição diz: declaramos que no primeiro momento de sua concepção, a bem-aventurada Virgem Maria foi, pela graça singular e o privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano, preservada, intacta de toda mancha do pecado original. O símbolo da Imaculada Conceição nos faz lembrar que a vida toda é fundamentalmente boa e significativa. Encontrará sua realização na vinda final do Reino de Deus. 2 histórias nos ajudarão a compreender melhor esse dogma. Certa vez, um missionário foi pregar para o povo da roça sobre o dogma da Imaculada, no dia 8 de dezembro. Pensa consigo mesmo: como vou falar de um mistério tão grande e complicado? Imagina se começo com esse tal de pecado original e concupiscência.
vou trazer mais confusão que explicação. Então, indo para a igreja, ele percebe que há muitas goiabeiras na região. Ele começa a pregação. Meus irmãos e minhas irmãs, quem tem pé de goiaba em casa? Quase todos levantam a mão. Ele continua. Vocês já viram como as goiabas são saborosas, cheirosas, vermelhas e bonitas? Infelizmente, as nossas goiabas têm muito bicho. O bicho da goiaba as estraga. Como seria bom se todas as nossas goiabas fossem grandes, bonitas, doces e sem bicho. Dentro do projeto de Deus, Ele queria que cada um de nós fosse como uma goiabeira sem bicho. Deus sonhou que fôssemos como árvores bonitas, cheias de bons frutos, de bondade, amor e justiça. Mas cada um de nós sabe que não é assim. Tem pecado que atrapalha como o bicho da goiaba. A festa de hoje nos dá muita esperança, pois nos diz que Deus fez uma criatura humana do jeito que Ele sonhou para todos. Uma pessoa que não se deixou contaminar pelo egoísmo, pelo comodismo, pelo orgulho e pela ilusão de poder. Uma árvore cheia de frutos bons. Maria recebeu uma bênção especial, mas ela soube desenvolver e fazer crescer sua vida com bons frutos. Goiabeira sem bicho, mas sem fruto, não vale nada. Maria soube aproveitar todo o amor de Deus que recebeu e o transformou em frutos bons para todos. Anos mais tarde, o mesmo missionário, convidado para falar para um grupo de alunos do ensino médio numa escola católica, ele se deu conta que não poderia usar a imagem da goiabeira para aqueles jovens urbanos. Quando passou pelo laboratório de informática da escola, teve uma inspiração e explicou assim o dogma para os alunos. Gente, vocês trabalham com computador e sabem o que é um vírus? Ninguém sabe de onde vem, mas ele atrapalha muito. Pode estragar os programas e os textos que a gente digita. Cada um de nós é como um computador potente, forte, rápido, criado por Deus para executar bons e criativos trabalhos, como também para se divertir com games ou joguinhos. Estranhamente, a gente vem com tendências ruins e negativas. Se não temos cuidado, elas se alastram em nós como vírus de computador. Maria, a mãe de Jesus, foi criada por Deus como um computador sem vírus. Estava toda aberta para o bem. É claro que um computador vazio não faz nada. A gente precisa de programas, ou seja, os softwares, para realizar as tarefas, seja de trabalho ou de diversão. Assim foi Maria. Deus deu um pontapé inicial em sua vida. Criou-a cheia de luz e vida, sem o vírus da maldade. Ela desenvolveu ao máximo tudo o que recebeu de Deus. Que figura fascinante é Maria! Ela se tornou a imagem virtual de todo ser humano e do ser humano inteiro, maduro, feliz, capaz de amar e ser amado, realizado. Então, o dogma da Imaculada Conceição nos ajuda a entender que Deus nos criou perfeitos, à sua imagem e semelhança. Maria soube conservar essa imagem e semelhança em seu ser por toda a sua vida, em detrimento da sua maternidade de Cristo. Nós também podemos conservar nossa imagem e semelhança na nossa vida, imagem e semelhança de Deus em nossa vida, em detrimento do nascimento de Cristo. Porque, de um modo diferente do de Maria, nós também somos convidados a nos engravidar de Jesus, a deixar que Ele cresça e se desenvolva dentro de nós e em nosso ser. Bom dia!